que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação. Esse aforismo é uma yoga pós-meditativa para as horas do dia em que não estamos em meditação formal. O que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação. Enquanto houver seres sencientes com aflições mentais no mundo, os problemas surgirão. Se sua mais profunda aspiração na vida for não ter problemas, a prática do Dharma não o ajudará a realizar essa aspiração. Se sua mais profunda aspiração for o amadurecimento espiritual, então todas as adversidades possíveis que surgirem na vida, sem exceção, poderão dar origem a um insight mais profundo, a uma compaixão mais profunda. Esse aforismo refere-se à primeira nobre verdade, a realidade do sofrimento. A natureza essencial de nossa consciência é pura, mas por hábito, nossas mentes são deludidas. Ao reconhecer que os seres sencientes estão perturbados por aflições mentais, não nos surpreendemos quando as dificuldades se manifestam e nos oferecem a oportunidade de respondermos de uma forma significativa. A questão fundamental aqui implica uma mudança progressiva de consciência, indo além de esperanças e medos mundanos. Enquanto a vida for dominada por medos e esperanças, a prática do Dharma dará lugar a outras prioridades, porque quando a adversidade surgir, as reações automáticas de medo, aversão e hostilidade roubarão o melhor de nós. Quando a felicidade surgir, nós nos agarraremos a ela com ansiedade e medo de que ela escape. A hipótese budista é de que é possível viver sem esperanças e medos mundanos, encontrando uma fonte de bem-estar que leva a um destemor crescente e amplia o escopo da imaginação. Nesta prática, nutrimos aos poucos desejos que são valiosos. Rinpoche comentou que, conforme o espírito do despertar amadurece, nós nos livramos até da esperança de atingir o despertar espiritual e do medo de não alcançá-lo. À medida que nos aproximamos do despertar espiritual, estabilizamo-nos no centro e a esperança e o medo se desfazem. Como disse Langri Tangpa, um dos professores mais adorados do antigo Tibete, treinando dessa maneira, com respeito aos amigos e inimigos, a árvore torta da mente se endireita. Isso conclui o terceiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos. Transforme a adversidade em apoio para o despertar espiritual. As próximas 2 linhas nos dão uma visão panorâmica de todo o treinamento da mente em 7 pontos, sintetizando muitas práticas em uma única prática para toda a vida. Esta não é a visão de um erudito, nem uma enciclopédia do budismo a ser consultada sempre que quisermos saber algo específico. É uma síntese curta, simples e prática, visando sustentar a prática diária. O texto do treinamento da mente em 7 pontos, como um todo, apresenta uma prática quintessencial em 4 páginas para o viver e para o morrer. Se você realmente deseja integrar este treinamento à sua vida, pode tentar memorizá-lo. Os 5 poderes são: o poder da 1. Resolução, 2. Familiarização, 3. Sementes positivas, 4. Repugnância e 5. Oração. O poder da resolução é tomar a decisão de nunca se separar das 2 bodhisattvas. A resolução é uma posição voltada para o futuro, firmemente fundamentada no presente. A resolução não é pensar, espero que um dia eu tenha uma visão profunda. Você está no presente, antevendo o futuro com a determinação.
de agora em diante, que minha mente nunca se separe das duas bodhisittas. Nunca se separar das duas bodhisittas significa nunca se separar da sabedoria e da compaixão. Por que é tão importante nunca se separar da bodhisattva? Esse ideal do Bodhisattva identifica o autocentramento como a raiz do sofrimento. O autocentramento, a convicção de que outras pessoas são menos importantes do que nós mesmos, prejudica diretamente a nossa felicidade e a dos outros. O autocentramento, que parece ser nosso aliado mais precioso na busca da felicidade genuína, é na realidade nosso maior inimigo. Determinar isso como verdadeiro em sua própria experiência gera um poderoso incentivo para nunca se separar do remédio direto do autocentramento, a bodhisattva relativa. A bodhisattva é a fonte da felicidade em face da adversidade, mesmo naquela que pode ser considerada a maior adversidade de todas, a morte. Da mesma forma, tome a resolução de nunca se separar da bodhisattva absoluta, a sabedoria que corta o hábito profundo da reificação, descontextualizando eventos de tal modo que eles pareçam ser entidades independentes. O caminho budista é examinar atentamente a noção de eu sou. Esse eu, separado, importante, responsável pelo meu corpo, é de fato mais importante do que todos os outros. Examinando isso com cuidado, descobrimos que vemos as outras pessoas, fora dos contextos de sua história, de seu ambiente e de todas as outras condições que as influenciaram ao longo da vida. O insight do Buda, corroborado por várias gerações de contemplativos, é de que considerar eu e você como entidades independentes parece natural apenas porque é habitual. A dicotomia absoluta entre o eu e o outro é na realidade uma profunda delusão e a verdadeira fonte do sofrimento. Até que nós mesmos tenhamos uma confirmação experiencial desse insight, podemos afirmá-lo intuitivamente como uma hipótese de trabalho. A hipótese budista é radical. A maioria de nós não acredita que a raiz do sofrimento esteja dentro de nós. Acreditamos que a causa raiz de nossos problemas é externa. Apontamos para fora e acreditamos que não poderemos ser felizes enquanto todas essas coisas irritantes não mudarem. Essa é uma situação verdadeira e logicamente sem saída. O budismo apresenta a hipótese radical de que nossa situação tem saída. É possível não ficar chateado toda vez que encontrarmos uma pessoa mal intencionada. Resolver nunca se separar das duas bodhisittas implica um ajuste de atitude radical para podermos responder a situações adversas, de forma a nos trazer felicidade. O segundo poder é o poder da familiarização. A familiarização é uma estratégia. Shantideva declarou: não há nada que não se torne mais fácil por meio da familiarização. Há muitas coisas ao longo da vida que atingirão nossos pontos fracos. Se não nos prepararmos, poderemos ser devastados por perdas, tragédias e medos. Mas enquanto nossa saúde estiver boa e o desastre ainda não tiver nos atingido, temos a oportunidade de praticar. Temos tempo livre e oportunidade, as duas características que definem uma vida humana preciosa. Podemos desenvolver coragem, de mente e de coração, e trazer a adversidade para a prática, transformando pequenas adversidades. A prática se torna mais forte e nos tornamos mais capazes de lidar com adversidades maiores. O poder
da familiarização é preencher toda a nossa vida com a dedicação à prática. O terceiro poder é o poder das sementes positivas. A devoção constante à prática espiritual em toda a sua diversidade e riqueza. Imagine sua situação atual como uma semente que, ao final, amadurecerá e se transformará na árvore do despertar. Cultive essa semente, dando boas-vindas a qualquer circunstância, adversidade ou felicidade. É o poder da repugnância, referindo-se à extrema aversão pela autofixação e pelo autocentramento, que inevitavelmente resultam em sofrimento. Responder a coisas repugnantes que fervilham em sua mente, identificando-se com elas e agindo com base nelas, é o mesmo que comer comida podre. A primeira refeição que tive em Dharamshala, em 1971, foi uma fritada que continha pedaços de macarrão, legumes cozidos em óleo rançoso e carne, que era conservada pregada na parede. Passei os 3 dias seguintes vomitando. Isso levou-me a sentir repugnância por esse prato em particular, que me deixou muito mal por apenas alguns dias. O poder da repugnância aqui mencionado ajuda a nos afastarmos de hábitos mentais que têm nos feito muito mal a incontáveis vidas. As tendências de autofixação, autocentramento, as diversas camadas da maldade, ressentimento e desprezo prejudicam nossos corações e nossas mentes. O poder da repugnância nos ajuda a reconhecer o autocentramento como fonte de sofrimento. Quando percebemos o eu sutil e o nem tão sutil que diz: como você ousa falar comigo dessa maneira? Você sabe quem sou? Quando somos feridos ou insultados, estamos face a face com a reificação do eu, que é a fonte do sofrimento. A repugnância é uma excelente resposta. Existe um antigo aforismo tibetano que Dilgo Khyentse Rinpoche usava: acerte o porco no focinho, limpe a lamparina enquanto ela ainda está quente. Essa sabedoria é proveniente do Tibete rural, onde os animais costumavam viver no piso inferior das casas. Às vezes, os animais subiam as escadas dos quartos e das cozinhas. O que você faz quando um porco coloca o focinho pela porta da cozinha, procurando coisas para comer? Acerte-o no focinho, antes que os outros 100 quilos passem pela porta. Acerte o porco no focinho, rápida e suficientemente forte, e ele dá meia volta, mas livrar-se de um porco que já está se alimentando na gamela é mais difícil. O mesmo acontece com as lamparinas de querosene. Limpar uma lamparina enquanto ela está quente é fácil. Quando esfriar, você precisará fazer mais força. O quinto poder é rezar para nunca se separar das 2 bodhisattvas. Reze para nunca se separar dos mentores genuínos, dos amigos espirituais, do Dharma e de todas as circunstâncias adequadas para seguir o caminho espiritual. O poder da oração é uma aspiração, um desejo direcionado. Nós desejamos muitas coisas. Aqui, nos concentramos no desejo, que em todas as minhas vidas eu nunca me separe das 2 bodhisattvas, o coração do caminho do despertar espiritual. Há um antigo conjunto de aforismos tibetanos que podem evitar muitos problemas desnecessários. Quando estamos integrando a prática à vida ativa, essas diretrizes foram bem úteis a várias gerações de tibetanos por estabelecerem uma base sólida para a prática. Não confie nos indivíduos, mas no Dharma. Não confie nas palavras, mas no seu significado. Não confie no significado provisório, mas no significado definitivo. Não confie na consciência convencional, mas na sabedoria intuitiva.
Não confie nos indivíduos, mas no Dharma é fácil ser encantado pelo carisma, pelo conhecimento ou pelo humor de um professor. Por que praticar o budismo? Porque meu professor é incrível? Não é uma boa resposta. E se seu professor fizer algo antiético? O culto a personalidades só prejudicam. E a nossa própria prática espiritual não deve ser vulnerável ao comportamento de outra pessoa. Os professores morrerão, você será separado de seus amigos espirituais e, por fim, você se separará de seu próprio corpo. Portanto, confie principalmente no Dharma. O que é Dharma? Não confie nas palavras, mas em seu significado. O Dharma é a realidade para a qual as palavras apontam. A bondade amorosa, a sabedoria, a quiescência, a generosidade, a virtude são Dharma. Os estudiosos geralmente acreditam que quanto maior for sua biblioteca, mais você terá realizado o budismo. Mas o Dharma é a realidade, e não as palavras escritas em uma página. Portanto, não confie nas palavras, confie em seu significado. Não confie no significado provisório, mas no significado definitivo. Às vezes, o significado literal de uma palavra encobre um significado mais verdadeiro. Há muitas histórias milagrosas do Tibete. Uma delas é a de Tara, corporificação feminina da compaixão, que emergiu de uma lágrima, de Avalokitesvara, a corporificação masculina da compaixão. Se nos agarrarmos ao significado literal, provavelmente não compreenderemos esse profundo mito. Penetre através das palavras para compreender o significado definitivo. Não confie na consciência convencional, mas na sabedoria intuitiva. A consciência convencional consiste nos sentidos físicos e nos poderes de raciocínio. Além desse domínio da mente, está uma fonte insondável de sabedoria intuitiva, que não pode ser adquirida e nem condicionada por estímulos externos. Portanto, confie na sabedoria intuitiva, que é desvelada internamente. Esses são os ensinamentos para a vida, mas a morte pode chegar amanhã. Portanto, há também ensinamentos para a morte.